Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer esse vídeo, né? Vou falar um pouco sobre a minha história, sobre o meu testemunho, sobre a minha jornada, né? A minha jornada de cura, né? De transformação que Deus fez na minha vida, né? Fazem 8 meses agora que eu perdi a minha mãe, Dona Lourdes, né? Nós lutamos junta contra o câncer, né? E passamos um processo bem difícil, bem dolorido, mas eu digo um processo aonde me ensinou muito a amar, a valorizar cada minuto, cada segundo, cada assim, eu digo assim, cada segundinho que eu estive no lado dela, assim, ó, eu digo assim que foi uma preciosidade para mim. Eu sofri muito, teve muito sofrimento, muita dor, muito choro, mas muito aprendizado. E um aprendizado que eu vou levar pro resto da minha vida é a honra. É a honra. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem aqui na terra. E essa palavra honrar pai e mãe, ela é tão pequena, mas ela tem um significado tão bonito, um significado onde gera o amor, gera o respeito, gera a empatia, gera você se colocar no lugar daquela pessoa no momento da enfermidade. E foi o que eu, Andressa, Andressa, fiz. Eu me coloquei no lugar da minha mãe naquele momento. Não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim ver ela sofrer, ver ela assim sofrer com dor. Ela sofrer muitas vezes assim, ó, eu ver ela naquele sofrimento, um sofrimento que não tinha fim. E eu assim, ó, eu não poder demonstrar aquele sofrimento. A minha mãe, ela não enxergava. Ela era deficiente visual, mas mesmo assim eu tive que ser forte. Teve vários momentos na minha vida assim que eu gritava dentro de mim, meu coração gritava. Eu queria tirar aquilo assim de dentro de mim, mas eu não podia, porque eu queria passar a força para ela. Eu queria passar Deus. Deus foi a minha força. Eu digo assim que Deus, ele foi a minha força e eu fui a força da minha mãe. E tudo começou quando a minha mãe descobriu que estava com câncer, né? A minha mãe teve 2 vezes o câncer, né? A primeira vez ela ficou internada no hospital de Porto Alegre 9 meses, né? E eu lembro que ela foi pra lá, ela ficou 9 meses lá e eu fiquei aqui juntamente com meus irmãos, né? Fiquemos eu e meus irmãos aqui, ela foi pra lá. E eu lembro que um dia eu fui lá ver ela, né, no hospital de Porto Alegre, né? Fui fazer a primeira visita dela. Se eu não me engano, acho que eu tinha 16 para 17 anos. E aí tudo começou, né? Eu lembro que eu fui pra lá ver ela e eu via ela de um jeito, né? Eu via ela quando ela saiu aqui de casa pra ir pra lá fazer o tratamento, né? E eu não imaginava que ela iria ficar lá 9 meses longe de nós, né? E aí começou, né, a saudade, começou aquela vontade de estar perto e não poder. E às vezes a gente recebia uma ligação, a gente não escutava, coisa que muitas vezes deixava nós felizes. A gente ficava triste, abatido, mas sempre com aquela fé, né? Que a fé é a certeza de que tudo ia dar certo, né? Porque ela transparecia isso para nós. Ela sempre foi na igreja, ela sempre buscou a Deus, ela sempre temia a Deus, né? E aí eu lembro que eu fui lá no hospital ver ela. Chegando no hospital, a minha tia tava lá, uma tia minha que ajudou muito nós também. Eu tenho uma imensa gratidão a essa minha tia Márcia, eu amo muito ela. Eu sei que Deus vai abençoar, vai honrar muito a vida dela e a da família dela. E eu lembro que eu cheguei no hospital, a minha tia tava lá. E aí minha tia me chamou pra um canto e conversou comigo, né? Ela me disse: Andressa, a tua mãe não tá do mesmo jeito que ela saiu de casa. No momento que tu vê ela, tenta assim, ó, tenta não chorar, não transparecer. E aí eu falei pra minha tia: não, sim, eu vou ali, eu vou ver. Eu lembro que eu saí já de perto da minha tia, saí com aquela sede de pegar e abraçar ela, de tanta saudade que eu tava no meu coração. E eu lembro que eu cheguei, assim, tinha uma cortina branca, assim, até no quarto onde ela tava, assim, e eu abri aquela cortina, assim. No momento que eu abri aquela cortina, eu vi ela em cima da cama, assim, nossa, eu não consegui me segurar. Eu não conseguia segurar a emoção, sabe? Porque era uma emoção, assim, de tristeza. Eu senti tristeza, eu senti dor, tudo junto ali, porque eu tinha uma imagem dela, né? Tinha criado uma imagem que ela saiu de casa, ela saiu bonita, bem maquiada, bem arrumada, e ela tava ali totalmente diferente. Ela tava bem magra, ela tinha raspado o cabelinho dela, o cabelinho que ela tanto gostava, que ela era bem vaidosa. E eu, como eu conhecia ela, né? Eu fiquei muito triste também. Ela tava cheia de aparelho também, né? Cheia de fio e de coisa nas costas também. E aí começou o meu processo, né? De uma menina de 16 para 17 anos. Começou o meu processo.
E nesse processo daí eu conheci o meu esposo, o Cleverson, né? O Cleverson, meu esposo, que eu agradeço a Deus, e até me emociono em falar dele, né? Mas como eu disse pra vocês, é um testemunho bem doído, um testemunho, né, tremendo de cura. Aí eu conheci meu esposo, o Cleverson, né? E eu lembro que lá na minha casa, né? Na minha casa, na área da minha casa, eu só pedia pra Deus, né? Porque eu via minha mãe sofrer muito. Minha mãe sofreu muito com meu pai batia na minha mãe. E eu vi ela sofrer muito também com o relacionamento do meu pai. E eu lembro que eu dizia pra Deus, quando ela tava lá pra Porto Alegre, né? Eu ficava muito na área da minha casa sentada pensando, sempre conversando com Deus. Sempre conversando com Deus, assim, porque eu via isso nela. Ela sempre falava com Deus, ela sempre fazia a oração dela. E eu lembro que um dia eu fui na área da minha casa, que tinha no lado, assim, eu disse pra Deus, Deus, eu só quero, assim, que tu arrume uma pessoa boa pra mim, que nunca me bata. Que nunca me bata, nunca me machuque. E me ame. E eu lembro que daí eu conheci o Cleverson nesse momento que eu mais precisei. Eu lembro que a gente se conheceu, até um irmão meu foi pro quartel, né? Foi servir no quartel. E aí eu conheci ele através do meu irmão. No começo, meu irmão não queria dar o meu número pra ele. Foi bem difícil de conceder o número, né? Mas graças a Deus o meu irmão ele foi vendo que ele era uma pessoa boa, uma pessoa estudiosa, inteligente, que temia a Deus, né? Que tinha Deus no coração dele. Então foi aí que as duas almas se encontraram, né? Os propósitos, eu digo, né? Eu e o Cleverson, né? E aí o Cleverson começou a me ajudar, porque eu tava sozinha. Eu lembro que tava eu, mas meus dois irmãos. Às vezes a gente passava fome, às vezes a gente não tinha que comer. Eu lembro quando o Cleverson ia lá em casa, até o meu irmão tinha vergonha de que o Cleverson fosse até a geladeira, às vezes que ele pedia água, né? Eu não tinha vergonha, porque eu já amava ele. E eu já senti um amor tão grande por ele que às vezes ele dizia, eu dizia, não, pode passar ali. E eu lembro que um dia ele foi assim, não tinha, a gente não tinha, a gente tinha só água. Mas foi aí que eu comecei a ver que o Cleverson ele me amava mesmo, porque por mais difícil que a situação que eu tava passando, às vezes eu não tinha, ele me concedia. Ele ia lá e comprava, ele sempre estava pensando em mim, às vezes pensava nos meus irmãos também, sempre estava ali para ajudar. E eu não tinha dúvidas de que foi Deus que colocou ele. Porque eu lembro que ele me levava na família dele, às vezes também eu ia lá, eu jantava, às vezes ele comprava as coisas, levava pra nossa família. E ele sempre estava sendo a minha força, sabe? Ele sempre foi a minha força. Então aí tudo começou, a gente se conheceu. Eu lembro que passou um tempo, né? Eu fui morar na casa dele, fui morar junto com os pais deles, e aí eles começaram a me apoiar muito. Eles começaram a me ajudar muito. E eu lembro que no Natal, né? No Natal, acho que foi no Natal, se eu não me engano, o Cleverson, né, pediu pra mãe dele lá me ajudar lá em Porto Alegre. Eu tava lá, eu tava sozinha, eu tava passando fome. Eu tinha acho que 16 anos, se eu não me engano, eu era uma menina inocente, eu não sabia muita coisa. Eu não sabia nem como andar lá em Porto Alegre, eu não sabia assim nem como sair de Porto Alegre, uma cidade grande, né? Muito carro, muita gente. Bom, aí o que acontecia? Muitas vezes eu ficava com fome. Imagina, eu ficava com fome, eu ficava sofrendo de ver minha mãe ali. Passou tanta coisa na minha cabeça. E mesmo assim, sabe, eu tava ali, sempre segurando a mão dela e passando aquele momento difícil. E aí foi passando os meses. Aí eu lembro assim que a minha sogra foi lá, me ajudou, né? Me deu assim uma baita de uma ajuda. E hoje assim eu reconheço tudo que eles fizeram na minha vida. São pessoas que me ajudaram muito também, muito no processo do câncer, né? Porque o câncer da minha mãe, ele voltou depois, acho que de 12, 13 anos também, não me recordo muito bem. Mas ele voltou, e ele voltou mais agressivo ainda. Ele voltou mais agressivo, que ele afetou a cabeça da minha mãe, né? Afetou a cabeça dela, começou a afetar partes do corpo dela, né? Ela começou a perder o movimento. Bom, a história é assim, ó, a minha mãe, ela já teve o câncer, pela primeira vez. Aí a minha mãe, através desse primeiro câncer, a minha mãe ficou cega, ficou deficiente visual.
Aí se passaram 12 anos, né? 12 anos ela não ficou 100%, sempre fazendo exame, tomando remédio muito forte, às vezes convulsionando, dando convulsão. Aí se passaram 12 ou 13 anos, não me lembro muito bem, mas eu acho que foi 13. Voltou novamente o câncer, começou a afetar minha mãe, começou a afetar o emocional da minha mãe. Minha mãe começou a ficar muito triste, muito abalada, ela não queria se arrumar mais, ela ficava se achando incapaz, ela ficava se achando feia, começou a acontecer coisas que abalaram mais o emocional dela ainda. E eu, filha dela, assim, sem saber, sem entender nada, eu já estava estudando eu já estava fazendo curso através dessa área do emocional, né? Como tu vai ter um emocional forte, como tu vai ser uma mulher forte, determinada. Eu já estava buscando cursos nessa área, sem saber, sem entender que eu iria precisar muito. Eu também comecei no processo de musculação também, né? Eu comecei também a buscar, né, fortalecer o meu corpo, malhando, mas sem saber que eu ia precisar muito disso, que eu ia passar, né? Eu iria passar por esse processo junto com ela, né? Aí se passou todo esse tempo, voltou o câncer, voltou mais agressiva, aí minha mãe começou a ter esses problemas, né? Deu depressão nela. E eu lembro como se fosse hoje que eu trouxe ela aqui pra casa, assim, ó. Eu trouxe ela muito abatida, muito triste. Tinha acontecido um fato bem triste na vida dela, né? Aonde, assim, ó, eu me coloquei muito no lugar dela e eu falei pra ela, mãe, vamos lá pra casa, mãe, vamos lá pra casa, eu tô estudando, eu te entendo, eu quero transbordar com a senhora primeiramente, eu quero ajudar a senhora. Eu sei o que a senhora tá passando, mãe, não é fácil, a senhora passou tanta coisa na sua vida, vamos lá pra casa, vamos lá, deixa eu te ajudar, deixa eu te incentivar, deixa eu te motivar, deixa eu assim, ó, eu ser tua incentivadora, né, te levar na igreja, vamos lá em casa, a gente faz exercício, eu faço curso, eu transbordo com a senhora, eu lhe ensino. E foi aí que começou o processo, né, na minha vida e na vida da mãe. Vou tomar um pouquinho de água. Foi aí então que eu trouxe a mãe aqui pra casa e eu comecei a cuidar da mãe. Eu comecei a cuidar da mãe como a mãe se fosse um diamante, uma pedra preciosa. Eu comecei a ter empatia, eu comecei a me colocar no lugar da mãe, né? Porque eu tinha feito um curso, né? Um curso que mudou muito a minha vida, um curso onde falava muito que a gente tinha que se colocar no lugar das pessoas e ter amor assim, ó, e sempre tentar enxergar que se fosse eu, se fosse você que estivesse sentado naquele lugar, se estivesse acontecendo aquilo com você, o que que você faria, né? Se fosse você nessa situação. Eu disse, eu vou cuidar da minha joia preciosa. Eu vou honrar minha mãe, porque eu já ia na igreja, né? Eu já fazia parte da igreja. E foi aí então que eu comecei a tratar a mãe. Eu comecei a tratar a mãe na parte emocional, né? Eu comecei a fazer com ela, eu comecei a fazer curso e a aplicar na minha mãe, né? Comecei a aplicar na minha mãe, eu fazia musculação, eu comecei a incentivar a Dona Lourdes na musculação ali também. E eu lembro que tinha dias assim que a mãe tava bem triste, bem desanimada. E a mãe era deficiente visual, a mãe não via, a mãe não me enxergava, mas eu ficava muito triste em ver ela naquela situação. E eu lembro assim que eu pegava ela, levantava ela, levava ela ali, botava assim uma música assim, a gente começava assim, ó, começava a fazer exercício e eu começava a trazer a alegria dela. Porque eu não queria ver ela assim. Eu queria ser a força dela, eu queria ser a coragem dela, eu queria transmitir Deus para ela. E eu digo assim que Deus ele foi a minha força e eu fui a força da mãe. Eu fui a luz da mãe. Eu direcionei a mãe novamente nos caminhos de Deus, nos braços de Deus, né? Eu fui a luz dela. Porque quando a mãe veio pra cá, a gente começou a ir na igreja. A gente começou a ir tanto na igreja, no grupo de mulheres da minha igreja, né? E eu lembro que eu chegava com ela bem maquiada, com batom bem vermelho, rosa, assim, a roupa combinando. E eu sempre querendo trazer isso, a alegria da minha mãe. O meu propósito sempre foi esse, em trazer alegria, renovar a minha mãe, trazer a força, a esperança dela, a esperança de viver. Porque a minha mãe, ela tava igual uma chama, ela tava igual assim um fogo, ela tava se apagando. Ela tava deixando apagar a vaidade, a fé, ela tava deixando se apagar o amor que ela tinha por ela mesma. Ela tava querendo desistir. E foi nesse momento que entrou a Andressa, a filha dela. A filha dela onde Deus tinha preparado o corpo, aonde Deus tinha preparado a mente e Deus tinha preparado o espírito. E eu sem saber de nada, eu não entendia por que eu fazia curso, por que eu busquei malhar,
Por que que eu buscava assim, ó, muitas vezes fortalecer essas 3 áreas da minha vida. E depois, quando eu comecei a cuidar da minha mãe, que eu fui ver que eu ia precisar. Porque quando a gente passou por esse processo, a minha mãe, quando ela veio pra cá, né, a gente começou a passar por esse processo, começou a afetar algumas áreas da vida dela. E foi aí que tudo começou. A primeira área que começou a afetar na vida dela foi o emocional. Ela começou a ficar triste, ela começou a ficar querendo desistir de tudo, parar. E foi nesse momento que entrou Deus em nossa vida. Por causa que eu sabia que eu precisaria ser forte. Eu precisaria ser forte para passar força para minha mãe. E foi aí então que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu quero que tu seja minha força, Deus. Porque eu sei que o que eu vou passar não vai ser fácil. Mas eu quero que tu seja minha força e que eu nunca desista do teu caminho. Porque assim, ó, eu sabia tudo que ia acontecer. Porque assim, ó, eu tava passando por uma fase, um processo muito difícil. E às vezes as pessoas, elas não conhecem o teu bastidor. Elas não conhecem a tua luta, elas só conhecem o teu sorriso. O teu sorriso elas conhecem, mas elas não conhecem a tua luta. Elas não conhecem a tua dor. Mas tinha situações que eu me encontrava aqui que era só eu e Deus. Era só eu e Deus. E tinha situações que eu passei com ela, assim, que às vezes eu dizia, Deus, como que eu consegui? Como que eu consegui, filha? Eu tô te concedendo a força, filha, eu. E foi aí então que começou tudo a acontecer. A minha mãe, ela era deficiente visual. E eu lembro assim que começou a se agravar, ela começou a ficar com um lado, paralisou um lado dela, um braço dela. Ela não mexeu um lado. Eu lembro que daí a gente foi fazer exames, a gente viajava muito, muito, muito. A gente tava na espera pra cirurgia dela, né? E através da espera dessa cirurgia, que ia demorar 3 meses, né? Começou tudo a acontecer na vida dela. E eu sempre ali, né? Sempre ali junto, sempre junto, apoiando, tendo que ser forte, né? Buscando força em Deus para passar força para ela, porque era um momento bem difícil. E aí a gente ia fazer exame, eu tinha que escutar coisas assim que eu não queria escutar. Eu lembro que às vezes eu saía da sala do médico gritando, chorando, e eu dizia que eu não queria, que eu não queria, que eu não queria. Por causa que só quem sente, né? Só quem passa por essa dor, né? De escutar o diagnóstico do câncer, né? E escutar tudo que o câncer pode fazer, né? Ao longo do tempo de espera, né? Todas as áreas ali do corpo que o câncer pode afetar, né? E a gente que é filho, a gente não quer ver o pai ou a mãe da gente sofrer. Jamais. Porque a gente ama eles, né? A gente ama, a gente só quer ver um pai e uma mãe bem, né? Feliz, alegre, realizando sonhos, né? Conquistando tudo que eles querem, assim como são eles com nós. E ela sempre foi assim comigo e com meus irmãos. Ela tinha um amor por nós, assim, ó, que eu via. Eu via todos os dias, assim, sabe? Aquele amor dela. O olho dela, assim, ó, o olho dela, assim, enchia de lágrima. Quando ela falava, ela lembrava da história, da trajetória de cuidado dela com nós, né? E ela sempre amou nós. E eu lembro que começou a afetar o braço dela, paralisou o braço dela, né? E aí nisso começou, né? Começou o braço, aí depois a perna dela também paralisou. E aí ela tava caminhando, né? Ela caminhava bem, ela falava bem, aí começou a afetar a cabeça dela, ela começou a falar coisas assim, coisas que não tinham sentido. Ela começou a falar as mesmas coisas. E aí mais uma dor, né? Mais uma dor eu tive que passar. Afetou um lado dela, tudo parou um braço, ela continuava andando, tá? Aí passou um mês, afetou a perna dela, tá? Aí teve que entrar a cadeira de roda, né? A cadeira de rodas, é aí que entrou o processo, né? E aí é que entrou o processo da musculação na minha vida, né? E muitas pessoas me perguntavam, né? Por qual motivo da musculação? Ela era muito pesada para tirar da cadeira de roda, colocar na cama, levar no banheiro, dar banho, trazer ela novamente para cama. Tava se tornando bem puxado, né? Bem difícil, bem dolorido, bem cansativo. Mas mesmo assim, lá e Andressa, né? Pedir força para Deus, né? Deus me dá força, Deus, e
E aí eu comecei na musculação, porque eu já tava buscando, né, fazer terapia, eu buscava terapia, tudo, e a terapia sempre ensinando que quando você tá passando por um momento difícil, um momento ali, né, que vai afetar o seu emocional, é muito bom a gente buscar fazer exercício físico, né, sair dessa rotina de tristeza, né, e trazer a alegria, né, trazer a dopamina, né. Então foi aí que eu entrei na musculação, eu até falo da musculação, hoje até me alegro, né? Porque é verdade, traz um sentimento muito bom mesmo. Eu fui pra musculação, né? Eu fui malhar. E eu lembro que quando eu malhava, eu saía dali, eu me sentia muito forte. Eu me sentia, assim, muito forte pra cuidar dela, assim, sabe? Eu lembro que eu tirava ela da cadeira, assim, sozinha. A minha mãe, se eu não me engano, acho que ela tinha 74, 75 quilos e ela era bem alta. Ela tinha 1,72 m, 73, por aí, se eu não me engano. Ela era bem alta e não era tão magra. E eu lembro que eu erguia ela da cadeira, assim, botava aqui em mim, assim, ó. Tirava ela, ia levar, botar banho, trazia pra cama, botava lençol, girava ela. E tudo isso, assim, a gente vai fazendo, eu digo assim, no modo automático, né? No modo automático, porque você vai aprendendo aquilo ali e você cria uma rotina. Eu tinha criado uma rotina com ela, assim. E aí eu comecei a incentivar as mulheres, né, a treinar. Eu lembro que eu cuidava dela, da casa, das minhas filhas. E eu ainda tinha 2 filhas, né? Eu tinha 2 menininhas, assim, que eu digo que são anjos. Anjos, assim, que Deus me enviou na minha vida. São 2 anjos, assim, 2 anjos maravilhosos que me ajudavam muito com ela. Muito, muito, muito. Eu lembro que na hora do banho, né? Que na hora do banho era bem puxado, né? Mas eu tinha que pegar as coisas de higiene, pega o sabonete, vai lá. A minha pequenininha, né? Que tem 4 anos de idade, 4 aninhos de idade, eu lembro que ela ia lá no banheiro e sabia onde até eu deixava o sabonetinho dela guardadinho, todas as coisinhas de higiene da mãe separada. Ela ia lá, buscava e trazia. Tá aqui, mãe. O que tu precisa, mãe? Eu dizia, pega uma sacola pra mãe. Ela ia lá e pegava uma sacola e voltava. E a minha maior já ia vendo a roupa da avó dela, já ia deixando ali, já ia deixando maquiagem, que eu adorava deixar a mãe maquiada. Eu lembro que ela deixava a roupinha ali, já ia deixando batom vermelho. Eu passava blush, perfume. Eu sempre, assim, quis deixar a mãe com uma aparência, assim, uma aparência alegre. Uma aparência, assim, ó, aonde, assim, ó, ela conseguisse sentir aquele amor meu ali, naquele momento ali, né? Aquele amor, e que ela era uma pessoa amada. Por mais difícil que estava sendo a luta, porque foi uma luta bem difícil, uma luta onde me machucou muito, onde machucou muito ela também, porque ela, né? Ela via eu ali forcejando, muitas vezes eu tinha dor na minha coluna, né? Aí eu comecei a usar cinta, eu lembro cinta, né, pra não afetar minhas costas, né, minha coluna. Eu comecei a usar cinta, eu comecei a fazer musculação, eu comecei a incentivar muitas mulheres nas minhas redes sociais, né, através do exercício físico, mas o exercício físico na minha vida tinha um propósito, que era de cuidar da minha mãe, né, da minha mãe que era cadeirante, que ela ficou deficiente visual, que ela ficou acamada, né, ela ficou numa cama, ela não conseguia mais caminhar, ela não conseguia mais fazer nada sozinha, ela não conseguia nem comer, ela colocou sonda, foi um processo bem difícil pra mim, ela colocou sonda, ela não tava conseguindo comer mais e ela comia tão bem, eu lembro assim que ela pedia as comidas pra mim e eu fazia com tanto amor assim, eu lembro que eu fazia os vídeos dela e compartilhava nas minhas redes sociais. Ela comia tão bem, tão bem. E depois, quando a gente passou por esse processo de colocar a sonda, pra mim foi o processo que me machucou mais, porque às vezes eu dizia pro meu marido que não era fácil ver ela sofrer, por causa que eu lembro que às vezes eu fazia, ai, me desculpem, mas gerar um testemunho dói muito. Eu lembro que ela me pedia às vezes, ai filha, eu quero comer tal coisa, eu tô com vontade. Eu ia lá no mercado, eu comprava, eu fazia. Eu preparava tudo ali, a mesinha, o suco, eu fazia muito suco, eu comecei a cuidar muito da alimentação dela, porque a minha mãe tinha diabetes também, tinha uma diabetes bem complicada, que tinha que cuidar, né, até porque ela ia passar por esse processo de cirurgia. Eu comecei a cuidar muito da saúde dela, né, ela fazia exercício, a alimentação dela, tudo eu, né, eu incentivando ela, eu fazia, né, eu servia de inspiração para ela. E aí eu lembro que quando a gente colocava a sonda, assim, não era fácil ver ela com a sonda. E muitas vezes ela puxava no hospital. Ali eu lembro que eu fui várias vezes.
e passar, né, por esse processo de estar em hospitais também, eu passei muito. Olha, eu aprendi muita coisa nos hospitais, assim. Mas o que eu mais aprendi estando dentro de um hospital é que você, assim, ó, você não deve querer ser melhor do que os outros, porque a gente não é. A gente não é melhor do que ninguém. A gente não é, porque um dia a gente pode estar lá. A gente pode estar lá no lugar, assim como aquelas pessoas que estão lá, a gente também pode estar. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar de nós. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente fala assim, ai, vai fazer um exercício, vai cuidar da alimentação. Muitas pessoas se ofendem. E eu, assim, tudo que eu passei, se hoje eu falo sobre isso, eu amo abordar, transbordar esse assunto, é porque eu passei. Foi uma área que me feriu muito, que foi a parte emocional. Foi a parte ali de buscar cuidar do meu corpo, porque a minha mãe passou por tudo isso e eu não quero passar por isso. E aí é que entra o amor próprio, né? Eu me amo e eu vi a pessoa que eu amo passar por isso. E hoje eu tenho duas filhas, né, que eu amo muito, que eu quero ser exemplo para elas também. E eu lembro que a gente foi muito, né, repor a sonda no hospital lá. Eu lembro que eu chegava no hospital, assim, ó, eu entrava no hospital, as gurias já sabiam, oi Andressa, tudo bem? Ai, dona Lourdes, arrancou a sonda, dona Lourdes, mas que menina teimosa. E elas com carinho, com amor, sabe, sempre aquele tratamento com carinho, com amor. Nós já era bem conhecida ali no hospital, porque nós ia direto ali. Bom, aí nós fomos pro processo da sonda, né? Que aí a minha mãe não conseguiu nem comer mais. Olha, eu lembro assim que nem alimentar ela não tava conseguindo mais. E isso pra mim foi muito frustrante. Isso pra mim, assim, me machucou muito, me feriu muito. E foi aí nesse momento aí que eu decidi, né? Eu não quero sofrer mais. Eu quero buscar Deus. Porque eu tava cuidando dela e naquele momento, assim, ó, eu tinha deixado de ir na igreja. Eu tinha deixado de ir na igreja, mas eu senti que eu precisava ali, eu precisava de Deus. E foi aí então que eu busquei a Deus. E eu digo assim pra você, assim, ó, que é no momento mais difícil, no momento assim, ó, onde eu me encontrava assim numa tormenta, numa tempestade. Eu me encontrava assim, ó, dentro de um poço, eu achava que não ia ter saída. Eu decidi buscar Deus. Eu decidi entregar o meu coração para Deus, porque eu sabia que Deus ia me dar força. Então foi aí que eu comecei a buscar Deus. Eu comecei a fazer muita campanha, tinha algum evento na igreja, eu quero participar, eu quero ir, eu quero estar lá, Andressa, vou, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero buscar Deus, eu quero que Deus seja a minha força para mim passar força para ela. E foi o que aconteceu, eu comecei a buscar Deus, eu comecei a passar força para ela. Aí chegou o momento da cirurgia, né? A cirurgia, eu lembro que eu recorria para um lado, eu recorria para o outro, não foi fácil. Nesse momento de espera, eu sofrendo, e vi a mãe sofrer. E tá, e aí chamaram ela para se operar ali em Santa Rosa, né? Aí lá fomos nós, né? Fui eu com ela, eu lembro que a gente foi de ambulância, a gente saiu daqui, fomos lá, chegamos lá. E aí fiquei me esperando, né? Acho que fiquei me esperando uns 2 dias lá no quarto. E esses 2 dias, assim, ó, eu vendo a minha mãe sofrer. Sofrer e tiravam sangue da minha mãe e não deixavam eu dar água pra ela beber. E aquilo me machucando. Eu lembro que eu entrava no banheiro, assim, eu chorava, eu deixava sair tudo aquilo que tava dentro de mim, pra mim não chorar perto dela. E eu lembro que eu chegava perto dela e ela dizia, minha filha Andressa, me dá água, minha filha. E eu chorando, assim, agarrando a mão dela, eu dizia, eu não posso, mãe. Eu não posso, o doutor diz que não dá, que a senhora a qualquer momento eles podem chamar pra fazer a cirurgia. Não posso. Aí lá saí a Andressa de novo pra chorar. Nenhum momento eu questionei Deus. Nenhum momento eu questionei Deus, porque Deus sempre esteve comigo. Tinha momentos que eu conversava com Deus, que eu dizia, Deus, me abraça. Me abraça, Deus. Me abraça, eu tô sentindo minhas forças esgotar. E aí sempre Deus usava uma pessoa pra falar comigo. Eu lembro que lá em Porto Alegre eu conheci uma amiga lá, que a mãe dela também ia passar por cirurgia. E eu fui um canal de bênção na vida dela, porque eu já tava passando por isso, né? Já tava enfrentando toda essa luta, essa dor, né? E eu sabia, eu comecei a transbordar na vida dela o amor de Deus.
E aí se passaram-se uns meses, né? A mãe dela também ia passar por uma cirurgia, também lá. E aí foi aí que a gente vê o quanto Deus ama a gente, né? Que Ele não quer ver a gente sofrer. Que é no momento que mais dói, no momento que mais machuca a gente. Que é aí que Ele quer usar nós. E eu não entendia, assim, sabe? Eu não entendia porque tinha vezes que eu não tava bem. Eu tava sofrendo dentro de mim, mesmo assim. Eu tava ali, eu tava trabalhando, eu tava incentivando as mulheres a cuidar do corpo, da saúde, da mentalidade, a se amar, a ter amor próprio. Porque eu tava ali cuidando da pessoa que eu mais amo. E eu tava vendo a pessoa que eu mais amo passar por todo aquele processo de dor. E hoje eu entendo, eu aprendi muito com essa luta. Eu aprendi muito com essa luta. No dia da cirurgia até, que ela foi se operar, nossa, passou um filme na minha cabeça. Eu fiquei num hotel, né, bem na frente, assim. E foi nesse lugar, assim, foi nesse lugar que eu digo assim, tem um filme que ele chama A Cabana, que Deus, assim, quer que um homem vai, o ator do filme vai e se encontra na cabana com ele. E eu digo que quando eu fui pra cirurgia com ela, eu tive que ficar lá esperando, né, o tempo tudo de sair uma vaga e pra chamarem ela, né. Ela ficava num quarto, eu não podia ficar lá, eu tive que ficar lá nesse hotel, né. E eu lembro que nesse hotel aí, nesse lugar onde eu fiquei assim, nossa, eu digo assim que foi uma cabana. Foi lá onde eu me encontrei com Deus. Porque Deus sabia o quanto eu tava sofrendo. Eu tive que deixar minhas filhas. Eu deixei minhas filhas, fiquei longe das minhas filhas, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas. Agora eu não me recordo muito bem. Eu nunca tinha saído longe delas. Tive que sair longe das minhas filhas, tava vendo minha mãe sofrer daquele jeito. E eu sempre tendo que ser forte, né? Eu sempre tendo que estar com um sorriso no rosto. E às vezes eu não sabia, mas o meu sorriso ajudava muitas pessoas. Às vezes eu chegava no hospital, lá as pessoas falavam, nossa, tu tá passando por tudo isso, sempre com esse sorriso alegre. Sempre com esse sorriso alegre, motivando, incentivando a gente. E eu falava, é Deus. É Deus que quer que eu seja assim. Porque Ele tem um propósito na minha vida. Ele tem algo na minha vida. E eu lembro que eu fiquei lá, eu lembro que eu orei muito, eu busquei muito, eu fiz muito propósito com Deus. E eu lembro assim que quando chegava o momento de eu ir visitar ela na UTI, né, eu saía de lá do quarto, né, ela tava no UTI, ela tinha feito a cirurgia. E eu lembro que nesse lugar, né, nesse lugar onde eu tava, eu dizia que era cabana, porque foi nesse lugar onde eu senti muita presença de Deus. Deus falou muito comigo, porque às vezes eu me sentia sozinha, eu me sentia precisando, né, de um abraço, precisando de uma palavra. E eu lembro que eu tinha muitas pessoas que me mandavam mensagem, né, me mandavam ali a força, né, através das mensagens, sempre estando junto comigo, me apoiando. Mas eu lembro assim, o que me tocou mais, né, quando eu tava lá, foi que nesse lugar, assim, eu comecei a buscar muito a presença de Deus. E eu comecei a sentir algo tão bom, tão forte, algo que me fortaleceu, algo que me deixou tão forte, com uma coragem dentro de mim, que eu lembro que, né, quando eu ia lá visitar ela, né, quando ela tinha passado pela cirurgia, tudo, já tinha feito a cirurgia, eu entrava lá, né, eu lembro que eu entrava na sala de cirurgia, e eu sempre levava um óleozinho, né, um óleozinho para ungir ela, eu pedia para as moças, podia ungir, elas deixavam, e eu fazia uma oração, né, uma oração para ela muito forte, é onde ela sentia essa oração. Eu sempre começava a perguntar para ela, fazer pergunta para ela, a senhora tá bem? Como que a senhora tá? Que eu tava lá, que eu tava do lado dela, e ela sempre dizia, né, que ela me amava. Eu falava, eu amo muito a senhora, tá? Eu amo muito a senhora, eu tô aqui no seu lado. E ela falava, eu também te amo, minha filha, eu também te amo muito. E eu lembro que quando eu ia pra sair da UTI, né, pra voltar lá pro hotel, assim, nossa, parecia que eu tava deixando um pedaço de mim ali. Porque eu sabia que eu ia voltar pra lá, né, e vinha aquela sensação, assim, que eu tava sozinha, que eu tava só eu lá dentro, né, tava só eu lá. E eu lembro que o meu esposo foi lá ficar comigo, né, no momento que ela ia passar pela cirurgia, né, ele foi lá, ele estava junto comigo, sempre me apoiando, sempre sendo a minha força, o amor da minha vida, né, aonde eu devo muito a ele. Se não fosse ele hoje, né, eu digo, eu nem sei se eu estaria aqui,
Porque quando eu perdi a minha mãe, ele me ajudou muito, né? Ele me ajudou muito, né? Sendo a minha força, digo assim, sendo a minha coluna, né? Pra mim não cair. Ele e Deus, né? Deus também com um propósito tremendo que ele tem na minha vida, né? Sempre me impulsionando, né? A não desistir. E eu lembro que aí a mãe passou por essa cirurgia, né? Deu tudo certo. Lá no processo da cirurgia, lá, ela deu tudo certo, ocorreu muito bem. E quando ela foi fazer a cirurgia também, né? Quando ela foi entrar lá pro centro cirúrgico, né? Passa um filme na cabeça da gente. Passou um filme na minha cabeça, assim, um filme de quando eu era pequena. Quando eu era pequenininha. Eu não sei porque eu dizia pro meu marido. Eu enxerguei eu e meus irmãos, tudo pequenininho. Eu só dizia pra Deus, não tira ela de mim. Não tira ela de mim. Por causa que quando eu era pequena, né, quando eu tinha 7 anos de idade, eu perdi o meu pai. Eu perdi o meu pai numa tragédia. Foi uma perca bem difícil pra mim. Uma perca onde também me machucou. Através de uma briga ali, de uma desavença entre ele e o irmão dele. Ele acabou morrendo. Mas eu digo assim, ó, que graças a Deus e graças a mim, né, ter buscado, eu consegui perdoar, eu consegui liberar o perdão. E hoje eu vejo assim que o meu pai só era daquele jeito, ele só agia daquela forma porque ele recebeu. Ele recebeu tudo aquilo da mãe e do pai dele. E eu não julgo ele. Eu perdoei ele. Eu perdoei tudo que aconteceu, eu perdoei as pessoas também. Eu perdoei, eu liberei o perdão e isso pra mim assim foi muito bom, foi libertador. E aí voltando novamente, né, no dia da cirurgia, passou um filme na minha cabeça porque eu lembrei do meu pai, né, de quando meu pai faleceu. Foram lá na minha avó, deram a notícia, né. Ela tava lá e quando ela escutou, né, o meu tio, né, o outro tio meu falando que ele tinha brigado lá com o irmão dele e tudo, e nisso eles tinham se machucado, né? Eles tinham brigado ali e o irmão dele tinha ferido ele. E aí nisso tinha tirado a vida dele. E eu lembro que ela escutou. E ela falava não, não, e eu lembro das minhas irmãs também, né? As mais velhas, assim, chorando, gritando. E eu era pequena, mas eu lembro. Eu lembro dela, assim, sabe? Dela perdendo ele. Foi uma dor muito forte pra nós. Foi uma dor, assim, que ela superou de uma forma assim onde eu só tenho a admirar. Eu só tenho assim a levar pro resto da minha vida a palavra admiração por ela. Por ela ter sido tão forte, tão corajosa, sabe? E ter passado isso pra mim e pra minhas irmãs. Porque nós somos
precisando de ajuda, mas eu queria ser forte. Eu queria ser forte porque eu não queria abrir mão dela. Eu não queria. Mas hoje eu entendo. Hoje eu tenho outra visão. Que tudo que eu passei não foi pra me machucar. Não foi pra me ferir. Mas hoje eu vejo que toda luta, toda dor, todo sofrimento, né? Todo o processo que eu passei, tudo só serviu para me tornar, né? Essa mulher mais forte ainda. Essa mulher que no momento onde mais doeu, mais machucou, mais feriu ela emocionalmente, foi a área que ela decidiu trabalhar, a área que ela decidiu, que ela escolheu, que ela tomou uma decisão, que ela se colocou no lugar de outras pessoas. Eu também quero curar, através da minha cura, da cura do meu interior, curando traumas, curando dores, curando crenças, curando aquilo assim que muitas vezes te machuca, que está lá na sua raiz, na raiz que é pai e mãe, que é você perdoar, que é você liberar o perdão, que é você perdoar essas pessoas, se colocar no lugar delas, porque muitas vezes elas não têm culpa, foram que elas receberam do pai e da mãe delas, e nós não somos iguais, nós só temos o mesmo sangue, mas nós vamos ter uma história diferente, nós somos diferentes. Então tudo isso que eu passei com a minha mãe me ensinou muito a amar, a valorizar o simples, os momentos com a família, a valorizar o amor, o cuidado, a cuidar da saúde, a buscar a Deus no momento onde tá doendo, tá ferindo, mas não é desistir, tá passando por aquela luta, aquele momento de dor, de dificuldade, eu vou desistir de Deus, eu não vou mais. Não, foi nesse momento que eu decidi, eu quero mais ainda Deus, eu quero mais a presença, eu quero a força dele, eu quero a coragem, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser forte, eu quero ser corajosa, porque tinha um propósito na minha vida, tinha um propósito de ajudar, de servir a pessoa que eu mais amo, da pessoa que eu mais amava, que era minha mãe, aquela mulher valorosa, aquela mulher forte, aquela mulher que nos instruiu, aquela mulher que buscava, que incentivava eu e meus irmãos no caminho do bem, no caminho da luz. E hoje eu continuo aqui, né, incentivando. Eu quero ajudar muitas pessoas que passaram pela essa mesma dor, né, que é a dor do luto, a dor da perda, né, a dor de perder alguém que a gente ama. Realmente não é fácil, mas agora sim eu te digo assim, ó, se você entregar o seu coração machucado na fonte que é Deus, entrega o teu coração machucado e diga a Deus, eis-me aqui o meu coração, agora cura-me para que eu possa curar outras pessoas através de mim e através do meu testemunho. Gerar um testemunho dói muito, nos machuca, mas nos ensina. Eu aprendi que nós temos que valorizar o nosso pai e a nossa mãe. Hoje eu não tenho mais o meu pai e a minha mãe, mas eu aprendi a perdoar o meu pai. Eu aprendi a perdoar ele, eu perdoei as pessoas que fizeram mal para ele também, eu perdoei, porque eu sei que essas pessoas também, hoje, né, elas pediram perdão, elas escolheram o melhor caminho, o caminho que é o caminho do bem, o caminho da luz, que é Deus, né? Essas pessoas também, né, pediram perdão. Então que nós possamos assim pedir perdão, liberar o perdão, não ficar com esse sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de dor, né? Porque muitas vezes isso vai afetar a nossa vida. E hoje eu perdoei meu pai, hoje eu sei onde minha mãe está, que minha mãe está feliz, está alegre, está sem dor, está lá num lugar que logo logo nós estaremos nos reencontrando novamente, né? Porque a vida, né? A gente vem aqui para a Terra, né? A gente tem que deixar um legado aqui, né? Um legado, né? Da gente como pessoa, como filho, como mãe, como esposa, né? E eu digo assim que o melhor legado que a gente pode deixar aqui na Terra é o amor, é amar. Porque quando você parte daqui, você parte, né? Você vai embora, você vai lá com Deus,
Você não leva as coisas que você conquistou, você não leva carro, você não leva casa, você não leva estudo, você só leva o amor. Você leva o amor e você leva tudo aquilo que você passou com aquela pessoa. Tudo aquilo que você, assim, ó, muitas vezes você demonstrou, você falou para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela leva junto com ela. Então eu aprendi a amar, honrar pai e mãe. E hoje Deus me diz, filha, eu quero que tu fale muito sobre o amor sobre um pai e uma mãe, porque isso é bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem aqui na terra. E eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero curar muitas pessoas que passam por esse momento. Eu já passei por esse momento. Um momento onde eu fiquei triste, abatida, eu achei que eu não ia conseguir mais viver. Muitas vezes eu ficava chorando, eu me encontrava chorando, eu desacreditava de mim mesma. Eu pensei em desistir, eu pensei até em tirar minha própria vida, porque eu não aguentava mais aquele sentimento, aquela dor emocional tomando conta de mim, tomando conta da minha mentalidade. Mas foi aí então que Deus entrou na minha vida. Eu disse, Deus me cura. Foi no momento onde eu perdi ela. Eu tava com aquela dor no meu coração, que foi aonde eu busquei. Eu tomei a decisão de buscar mais ainda os caminhos de Deus. E você vai me perguntar, Andressa, como é que você fez? Como é que você fez para se curar? Para tirar essa dor? A palavra é entrega o teu coração nas mãos de Deus. Entrega o teu coração, porque foi o que eu fiz. Eu entreguei o meu coração e eu deixei Ele me curar. Eu deixei Ele me moldar, Ele me fazer um vaso novo. Eu comecei a trabalhar na obra. Eu comecei a dedicar o meu amor a Deus. O meu amor a Deus. Tudo que eu faço hoje é com muito amor e dedicação. Hoje eu sirvo, hoje eu posso dizer, eu sou filha amada, eu sou herdeira, eu sou princesa do rei. E hoje eu trabalho, eu sou serva de Deus. Eu trabalho no coral da minha igreja, Coral Geração de Adoradores. Eu trabalho no Semear também, né, que é ministração em dança também. Eu também faço parte do grupo de mulheres, né, onde a gente transborda, a gente ajuda outras mulheres, né, com as nossas experiências de vida, com o nosso conhecimento, né, através da gente buscar conhecimento, a gente aplicar ali na vida de cada uma delas, né, e contar o nosso testemunho também. Que o meu testemunho, assim, ó, eu quero que aonde esse testemunho chegar, que você possa ver que se você está passando por essa luta hoje na sua vida, não desista de buscar a Deus, mas busque a Deus mais ainda. Busque a Deus, porque foi o que eu fiz na minha vida. Momento onde estava me machucando, me machucou muito, me feriu muito, mas eu não desisti. Tinha dias assim, ó, que eu saía de casa com meu coração despedaçado, mas eu chegava lá no altar e eu entregava meu coração para Deus. E hoje eu sei que Deus está cuidando desse coraçãozinho. Deus está cuidando desse coração, porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tem um tempo para cura, tem um tempo para plantar, um tempo para colher, né? Então que você possa entregar a sua dor e saiba que a pessoa que você ama, ela não vai querer te ver triste, desanimada. Ela vai querer você buscando, você se ajudando, você buscando ajuda para você primeiramente, para você poder ajudar outras pessoas. E não tenha vergonha de se testemunhar, falar, contar o seu testemunho. Não tenha vergonha de chorar, de expressar a sua dor, de expressar muitas vezes a gratidão a Deus, a tudo que Deus fez ao longo dessa jornada, do seu processo que você passou. Foi difícil, foi dolorido, mas conte, transborde, porque muitas vezes uma palavra do que você passou no seu processo, né, de dor, vai ajudar muitas pessoas. Às vezes essa pessoa vai se identificar com o seu testemunho. Então hoje eu digo para Deus assim, Deus, se eu tô aqui contando meu testemunho, é para honra e glória do teu nome, é para glorificar o teu nome, Senhor, porque eu sei que tu tem grandes coisas na minha vida e na minha família. E como eu sempre falei, Senhor, até no momento difícil que eu estava sofrendo, eis-me aqui. Pode me usar, Senhor, que aonde eu for, eu conto meu testemunho, eu consigo incentivar, motivar muitas pessoas a viver, a conseguir a viver, a começar novamente, juntamente com a tua presença. E não desistir, mas simplesmente prosseguir.
prosseguir no caminho de Deus. Então, assim, ó, que esse testemunho possa chegar, assim, a alcançar muitas pessoas que estão precisando escutar, se estão passando por uma luta difícil, uma batalha na sua vida, assim como eu já passei. Eu passei por uma batalha, por uma luta, por uma dor que eu achei que eu não ia conseguir, que eu dizia: Deus, Senhor, eu não vou aguentar mais, Deus, eu não consigo. E Deus vinha e dizia: ei, filha, eu sou tua força, eu tô contigo, eu te escolhi e eu tô junto contigo. E hoje eu digo, eu amo dizer: Deus, Ele é a minha força, Ele é a sua força. Então não desista de você, não desista de lutar por você, de lutar, de correr atrás dos seus sonhos. Não desista, lembre-se, as pessoas que já partiram vão querer ver você bem, você feliz, realizando o sonho, conquistando seus objetivos, conquistando tudo aquilo que você quer. E Deus vai estar no seu lado. E lembre-se, todo o processo, toda a história difícil, sempre ela vai ter um processo dolorido. Mas toda a história, por trás sempre de uma pessoa forte, vai ter uma história sofrida. Assim como é a minha história. Mas hoje eu agradeço a Deus pela força que Ele me concedeu. Eu peço a Deus que esse testemunho chegue a muitas pessoas. Então, assim, que você compartilhe com alguém que você veja que esteja precisando, compartilhe esse testemunho, porque foi o testemunho da minha história, do meu processo de cura, da cura que Deus fez na minha vida, porque Deus foi a minha cura. No momento mais difícil eu tomei a decisão de seguir firme e forte, agarrando a mão de Deus e seguindo no caminho do bem, no caminho da luz. E hoje eu transbordo com vocês o meu testemunho, que esse testemunho possa chegar na sua casa, na sua vida e impactar a sua vida. E eu declaro o melhor de Deus, e que essa semente seja lançada em uma terra fértil, que você possa assim, ó, pegar, escutar esse testemunho e ver que você é uma vencedora e que Deus é contigo e que você já venceu. Pode estar doendo, pode estar machucando, mas Deus está com você nesse processo. E Ele sempre vai estar com a mão estendida para dizer: filha, eu sempre estou com você. Então não esqueça de compartilhar esse testemunho, compartilha com muitas pessoas, que esse testemunho possa assim, ó, gerar valor no coração de muitas pessoas, possa gerar muito transbordo, muita cura, muito amor de Deus. Então não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal também. Se inscreve ali no meu canal, ative o sininho das notificações, que agora eu quero começar a transbordar mais vídeo com vocês, mais vídeos de cura, né? De cura, de fortalecimento, de tudo que Deus fez na minha vida, né? A transformação que Deus fez na minha vida, né? Eu quero compartilhar, transbordar aqui com vocês no meu canal. Não esquece então de compartilhar esse testemunho, se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo.